Ok, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que estão vocês aí? Aqui é o professor Xerxes. Vamos falar aí de expansão e integração, né, no território brasileiro, América Portuguesa. Aí você pode perguntar, né, América Portuguesa, como é que é isso, né? Se você for analisar aí no nosso continente, aqui as Américas, né? América do Sul, América Central e América do Norte. Você analisar desde o Alasca até o Chile, você vai ver que só se fala praticamente tem três culturas, né? Anglo-saxônica, espanhola e portuguesa. E em relação à portuguesa, os únicos representantes somos nós, porque fomos colonizados pelos portugueses, né? Então, por isso, essa denominação de América Portuguesa, ok? Vamos aí para o nosso slide. Tá aí, geografia, o professor vocês já conhecem, né? Sétimo ano, aula correspondente dia 11. Beleza, vamos lá. América Portuguesa, exploração do pau-brasil. Pau-brasil, vocês sabem, é uma árvore, né? Que felizmente, por um milagre, não foi por consciência de ninguém, foi por um milagre, ela sobreviveu aí à devastação, porque provavelmente, se não fosse por esse acaso, quem sabe a gente teria o nome do país, mas não saberia nem a origem. Mas nós sabemos, né, que a origem foi devido a essa madeira que foi muito extraída, foi totalmente devastada no litoral brasileiro. E felizmente sobrou algumas pelo interior, e aí a gente tem a oportunidade de hoje conhecer, né, e até reflorestar essa árvore que batiza o nosso país. Mas muito bem, vamos aí para o texto. A expansão e a integração do território brasileiro estão associados a processos históricos, óbvio, né? É um processo histórico. O que a gente está vivendo hoje é um processo histórico, né? Pandemia, aula remota é um processo histórico. Ao povoamento, é um processo histórico, ao povoamento com formação de vilas e, posteriormente, de cidades, aos deslocamentos populacionais e ao desenvolvimento de diversas atividades econômicas, das redes de transporte e comunicação. Então, o que ele quer dizer, o que a gente está dizendo aqui nesse texto? Que existe toda uma relação, né, dessa expansão e integração com o quê? Com a formação de vilas, com o crescimento das cidades, os deslocamentos populacional. Sai do litoral em direção ao interior por causa do ouro. Vai mais para o interior com a criação de gado. Vai para o litoral porque precisa exportar o produto, né? E assim sucessivamente, os vários movimentos, né, que nós tivemos durante a história do Brasil, né? Aí as atividades econômicas, eu estou dizendo, né? Mineração, a cana-de-açúcar, depois o café, né? A criação de gado, né? Que interiorizou, né? Drogas do sertão, que deu mais entrada na região amazônica, etc, né? Então vamos lá, bora seguindo aí, né? Vamos para o nosso slide. Beleza, olha aí. Em 1500, ao chegar em nosso território, ou seja, nesse território aqui que hoje a gente trata como Brasil, os portugueses tiveram contato com os povos originários. Quem eram os povos originários, gente? Os povos originários eram o nativo brasileiro, né? O silvícola, o índio, né? Como a maioria de nós chamamos, né? Erradamente, né? Erroneamente. Os índios, né? Os povos originários. Então, esses contatos se deram principalmente com os tupis-guaranis. Por que com os tupis-guaranis? Porque os tupis-guaranis, segundo o mapa que eu vou daqui a pouco apresentar para vocês, eram quem viviam praticamente no litoral do Brasil, nessa região que compreende da Bahia até São Paulo. Esse povo, ele se sobrevivia, se locomovia, né, nessa região, os Tupi-Guaranis, né? Existiam outras tribos, mas essa aí é uma das mais, vamos dizer assim, mais representativas. Então vamos seguindo aí. Que ocupavam boa parte do litoral, isso eu já disse, né? Com o tempo, os colonizadores foram se deparando com uma grande diversidade de povos, ou seja,
um dos primeiros que eles encontraram foi os tupis-guaranis, mas eles descobriram que não existiam só os tupis-guaranis, existiam outras tribos com outras culturas, até com outras línguas, né? Então, o português, quando chegou aqui, inclusive tem um documentário, deixa eu voltar para mim aqui, documentário que eu estava assistindo esses dias, o cara falou um negócio assim perfeito. O que ele disse? Ele disse que o índio, o nativo brasileiro, praticamente salvou, né, o português quando chegava aqui no nosso continente, na nossa terra. Por quê? Porque os caras chegavam, passavam 3 meses, né, no meio do oceano, né, comendo bolacha seca e pão mofado, né, bebendo água suja, né, em barril, dividindo comida com rato, porque os barcos eram cheios de ratos, né? Então, quando o cara chegava aqui, ele não sabia nem o que era de comer, ele não sabia qual era a fruta, ele não sabia o que era um caju, ele não sabia o que era uma goiaba, ele não sabia o que era um cupuaçu, ele não sabia o que era uma manga, ele não sabia o que era nada, né? Chegava aqui, o índio deu a mão para ele, deu comida para ele, né? Deu abrigo para ele, porque se não desse abrigo ele morria também, né? De gripe, de tanta chuva nos coros. Então tem tudo isso que hoje em dia nós não olhamos para trás, não valorizamos as nações indígenas como deveríamos, né? Porque sem eles, os portugueses não teriam conseguido colonizar isso aqui. E a gratidão dos portugueses, você já sabe, né? Foi escravidão, foi morte, foi destruição, devastação, etc. E até hoje continua, né? Não é à toa que a gente vê aí na TV, né? A Amazônia pegando fogo, animais extintos, vegetação extintas, né? Esse é o legado, né? Então tá aí. Com o tempo, os colonizadores foram se deparando com a grande diversidade de povos, certo? Eu já falei isso, né? Vamos partir aqui para o slide. Ok. Anterior. Próximo. Beleza. Para sua decepção, os portugueses nos primeiros anos não encontraram ouro, especiarias e outros artigos valiosos para serem vendidos na Europa. Ou seja, é importante a gente dizer que o português, o europeu, o explorador no geral daquela época, os navegadores, eles não iam para eles não viajavam à toa, eles não viajavam porque eles gostavam da brisa do mar, nem porque eles eram amantes da navegação, não. Eles navegavam com interesse econômico, né? Primeiro eles iam em direção ali Primeiro em direção à Índia, atrás das especiarias. O que era a especiaria, gente? Era a canela, era a pimenta, né? A pimenta seca, era o cravinho, que é o chamado cravinho da Índia. Isso não existia na Europa, gente. Animais que não existiam na Europa, eles levavam, né? Então, isso não existia na Europa, né? Isso ia para a mesa da corte, dos reis, dos homens ricos. O próprio açúcar, né? Que o açúcar não é uma criação europeia, é uma criação de outros povos que eles levaram para a Europa, né? Que, inclusive, na última aula eu falei que açúcar era um artigo valioso, né? Nem todo mundo teve o prazer, né, de viver e botar o açúcar na boca. Mas vamos lá, para sua decepção, já falei isso aqui, certo? O que eles vinham atrás? Ouro, especiarias, que, como eu disse, cravinho da Índia, vegetais, temperos que não existiam na Europa, né? E outros artigos valiosos, né? Que poderia ser desde um animal raro, um animal que eles nunca viram, até, sei lá, uma escultura, né? Tudo isso tinha valor, né? Que era diferente. Por isso, entre 1500 e 1530, houve pouco interesse em explorar o território brasileiro, né? Durante esse período, a maior riqueza explorada foi o quê? O pau-brasil, né? Que é, inclusive, a madeira que dá nome, né, ao nosso país, né? Tá aí o slide que eu terminei de ler, né? A madeira que deu origem era Brasis, pau-brasis, como o português dizia, era pau-brasa, né? Ou seja, se você for traduzir ao pé da letra o nome do nosso país, Brasil, é brasa. O nome do nosso país, se a gente fosse
levar o pé da letra era brasa. Se fosse levar o pé da letra, nossa bandeira tinha que ser vermelha também, né? Porque é brasa, né? A cor da brasa é vermelha, então a relação é essa. Vamos seguindo aqui, ó. Do pau-brasil era extraído um corante chamado brasilina, né? Usado para escrever, para tingir tecidos, entre outros usos, né? Além dos usos da madeira para a confecção de instrumentos musicais, móveis e outros. Aí você vê aqui, à sua direita, você vê aqui uma árvore, né, do pau-brasil aqui, ó. Você vê ela toda rajada de vermelho aqui, né? Por quê? Porque isso a seiva dela é vermelha. A seiva dela é vermelha, portanto a madeira dela é vermelha. E com isso eles levavam para a Europa, cortava, né, fazia todo um processo de cozimento, de extração dessa seiva, e essa seiva eles usavam para tingir tecido, né, fazer pinturas, etc. E fazer instrumentos musicais. Inclusive tem móveis aí da Idade Média na Europa de pau-brasil que existem até hoje. Eu não sei se a qualidade é da madeira, é de quem conservou ou de quem fez, né? Mas de qualquer forma existe até hoje, ok? Então vamos seguindo aqui no nosso slide. Engenho de açúcar, gente. Vamos começar aqui a tratar sobre a questão do engenho de açúcar, né? Vamos aqui. A partir de 1530, com o declínio, ou seja, com a queda, com a diminuição do comércio com o Oriente era quem, gente? China, Índia, né? Aqueles países lá que forneciam toda a questão de tempero, especiarias para Portugal. A coroa portuguesa, quando a gente fala em coroa portuguesa, gente, a gente diz os reis de Portugal. A gente não está falando da coroa que ele usava na cabeça, que é praticamente uma metáfora, né? Então, a coroa portuguesa, a gente está falando da nação portuguesa, né? Decidiu ocupar de fato essas terras aqui, né, do Brasil. Quais eram as terras na América dos portugueses? Era a terra aqui do Brasil até o Tratado de Tordesilhas, né? Que cortava ali na altura do Goiás, mais ou menos ali, era cortado pela a linha de Tordesilhas, ou seja, dali então era de Espanha, né, da Espanha. Desde então, várias missões foram enviadas com a intenção de impedir o comércio de pau-brasil, desenvolver o povoamento e cultivar a cana-de-açúcar. Olha isso aqui, impedir o comércio de pau-brasil. Por que eles queriam impedir o comércio? Porque de 1500 em diante, não só os portugueses estavam viajando aqui para essa região onde hoje é o Brasil. Franceses estavam vindo para cá porque eles já tinham a navegação desenvolvida. Britânicos estavam vindo para cá, né, os ingleses. Holandeses estavam vindo para cá. Ou seja, se espalhou na Europa que existia essa região, que existia essa madeira, né? E eles começaram a vir, né? Todo mundo tinha interesse, ninguém podia obrigar. Como é que ia fiscalizar um litoral do tamanho do nosso, né? Ainda mais com a tecnologia daquela época. Hoje em dia é possível, né? Com radares, com equipamentos, é possível você saber quem entra ou quem sai. Mesmo com dificuldade, mas é possível saber, né? Então, desenvolver o povoamento. Esse desenvolver o povoamento, a gente tem que abrir uma aspas aí, porque isso não sou eu que estou dizendo, está na história. Esse desenvolvimento da povoação não foi como aconteceu nos Estados Unidos, onde eles chamaram as pessoas para as pessoas plantar, ter uma nova vida. Não. Aqui, a predominância dos homens que vinham para essa região aqui, para esse território onde hoje é o Brasil, eram condenados, eram pessoas que não tinham oportunidade ou que estavam presos nos calabouços portugueses, e eles diziam, olha, é o seguinte, a gente está precisando colonizar determinada região, você tem uma escolha, ou você fica aqui apodrecendo literalmente no calabouço, ou você vai virar colono e representar Portugal nesse continente. Aí o cara, para não morrer lá, né? Não morrer literalmente podre, né? O cara preferia encarar 3 meses de oceano e correr o risco de morrer na mão dos índios. Era melhor do que ficar lá preso, né? Então, esse foi predominantemente os homens que vieram nesse período para o Brasil eram condenados, degradados, né? Pessoas que tinham praticado os crimes, vários crimes, de assassinato a furto, né? Ou simplesmente eram inimigos de alguém da corte, essas pessoas foram mandadas para cá, ok? É importante a gente deixar claro. Desenvolver o povoamento e cultivar a cana-de-açúcar, né?
A cana-de-açúcar, daqui a pouco eu vou dar mais detalhes sobre essa cultura. Vamos passar o slide aqui. O plantio de cana-de-açúcar marcou o início de uma ocupação mais efetiva da América Portuguesa, ou seja, a partir do momento que eles nos litorais eles começaram a plantar cana-de-açúcar, o que aconteceu? Estabeleceu-se, né, um povoamento. Por quê? Porque as pessoas precisavam plantar, elas não iam colher da noite para o dia, elas tinham que formar uma espécie de uma vila, uma aglomeração de casa, porque não era só uma família, eram várias famílias, né? E fora os escravos. Então, eles ficavam naquela aglomeração, plantavam, esperavam, depois que colhiam, faziam todo o processo de fabricação da açúcar, e para isso necessitava o quê? De pessoas, de tempo, né? E de recursos. Então, vamos aí, o início da ocupação, tá. A opção, vamos continuar no slide, a opção por esse cultivo estava relacionada ao lucrativo comércio de açúcar no mercado europeu do início do século XVI, né? Primeiro, gente, por que ele está falando aí do lucrativo comércio de açúcar? É porque açúcar, gente, nesse período, poucas são as pessoas que tiveram a oportunidade de tomar um cafezinho, né, com açúcar. É um cafezinho, de chupar pelo menos um bloco de açúcar, né? De comer alguma coisa doce. Mas nesse período, quem tinha essa oportunidade era alguém rico ou alguém da corte, próximo ao rei. As outras pessoas não tinham essa oportunidade de consumir um açúcar, né? De consumir algo doce, ok? Então vamos lá. A opção por esse cultivo, tá, eu já falei. A cultura de cana-de-açúcar era perfeita para nossas condições climáticas e de solo. E os portugueses já tinham pessoas com experiência no processo de produção no continente africano. Antes de começar a produção aqui no Brasil, eles já tinham cultivado açúcar na África, né? Então eles tinham experiência, tinha a pessoa que já dominava, sabia como o moinho funcionava, sabia quanto tempo tinha que cozinhar o caldo de cana para se transformar no melaço, para depois se transformar no açúcar. Tinha toda uma técnica já estabelecida, né? Sabia como branquear o açúcar, toda uma técnica, sabia como fazer a química, como era a mecânica, como era a física, como era a química de todo esse processo. Então, existiam especialistas. Em Portugal já tinha essas pessoas. Então, eles simplesmente mandaram essas pessoas para fazer, vamos dizer, um workshop, né? Um treinamento com os que já estavam aqui. E assim foram aprendendo e passando de geração para geração. Ok? Em pouco tempo, essa cultura se tornou, bora voltar aqui para o slide, né? Em pouco tempo, essa cultura se tornou a principal fonte de lucros da metrópole. O que é a metrópole, gente? A metrópole é Portugal em relação a nós, Brasil, nesse período. Nós éramos colônia, Portugal era metrópole. Então, toda vez que nesse texto ou em texto desse período você ouvir metrópole, você já sabe que eu estou falando de Portugal. Toda vez que eu falar de colônia, eu estou falando de Brasil, ok? Então, vamos seguindo. Aqui, processo de produção de cana-de-açúcar. Olha que interessante. Tá aqui o slide, ó. O processo de produção de cana-de-açúcar. Até botei o óculos aqui para poder ler para vocês, né? Olha aí. Primeiro, né? Primeiro, antes de mais nada, eles plantavam, né? Tinha que plantar. Plantava a cana, né? As várias mudas. Os trabalhadores cortavam. Desculpa. Os trabalhadores cortavam e colhiam a cana e em seguida a transportavam até a casa de engenho. Ok. Assim que chegavam com a cana na casa de engenho, que é um determinado lugar que existia nessa propriedade, os trabalhadores moíam para extrair seu caldo. Aí você está vendo aqui, primeiro, é uma observação, né? Até hoje, gente, existe muito caso de pessoas que decepam o pé, a mão nesse trabalho. Até hoje, com toda a tecnologia. Agora você imagina nesse período aqui, que o equipamento era nenhum, que os negros, né, os escravos e os índios entravam no canavial descalço, né? Um canavial desse, gente, até hoje é um lugar onde muitos bichos, cobras, né, se desenvolvem, principalmente nessa região. Então, o que mais acontecia era o escravo, o índio ser picado por uma cobra,
era se acidentar no manuseio de um equipamento desse. Então era algo muito comum. Um negro ou um índio com a mão cortada, sem um dedo, com a cicatriz no pé, sem um pé, era algo bastante comum. Então, eu estou aqui ressaltando a crueldade que era esse trabalho, né? Aqui, os trabalhadores depois aqui, né, colhia, moía, e aqui, os trabalhadores cozinhavam o caldo de cana para engrossá-lo, transformando em melaço. Ou seja, esse caldo aí, o caldo de cana que todos nós já bebemos, eles simplesmente não pegavam aquele caldo de cana, eles moíam, coletavam todo esse caldo de cana, cozinhavam em tachos imensos, né? Tacho aí de 2 metros de altura, né? Por 2, 3 de largura. Alguém ficava mexendo aquilo ali para não endurecer, né? Vocês estão vendo aqui os escravos aqui fazendo isso. E isso cozinhava até endurecer. Quando ele ficava numa consistência cremosa, né? Aí então tá aqui, ó. Ele era chamado de melaço. Depois dele estar com essa consistência cremosa e que a gente que é chamado de melaço, ele era despejado aqui, ó, em formas de barro para solidificar. Ele botava nessa forma de barro, esperava secar e depois que secava, esfriava, ele então estava pronto o torrão, né? O torrão de açúcar, mas o processo ainda não está pronto. Vamos ver mais aqui. Tá aqui, ó. Depois que o açúcar solidificava, ou seja, dentro daquele negócio lá de cerâmica, e branqueava, era retirado da forma. Ou seja, como a forma era de cerâmica, eles simplesmente quebravam a cerâmica, né? E dali eles batiam, né, o torrão de açúcar, que era um negócio grande assim, do tamanho quase de uma caixa de sapato, né? E dali eles quebravam ele todinho, o máximo possível, granulava, né? E então ele era colocado ao sol, como está dizendo aqui, para secar, né? E assim que ele secava, o açúcar era encaixotado e levado ao porto para ser transportado para a Europa. É importante a gente lembrar que o africano, o escravo, ele fazia todo esse processo, mas se Deus o livre, ele fosse pego consumindo açúcar desse aí, era uma pisa, né? Então, a condição de quem trabalhava nesses engenhos de açúcar era sobre-humana, né? Sob-humana. Ok, vamos seguindo aqui, né? Quem fazia todo esse trabalho? Eu estava terminando de falar aqui, né? Quem fazia? No século XVI, os colonos utilizaram a mão de obra escravizada indígena na produção de açúcar. Aí ainda tem quem diga, né? Os indígenas, os nativos brasileiros nunca foram escravizados porque eles são muito preguiçosos. Primeiro, a escravidão do índio é uma verdade absoluta. O índio, o nativo brasileiro, ele foi escravo, sim, durante séculos. E foi escravizado, foi explorado e foi assassinado. Isso aí é uma verdade que tem que ser dita, né? Segundo, o indígena brasileiro, o nativo brasileiro, ele não é preguiçoso. Ele tem uma cultura diferente da que o europeu estava acostumado. Ele tem uma cultura diferente da nossa. Então é muito diferente, distante você dizer que ele é preguiçoso, sendo que ele tem uma cultura, ele foi criado dentro de um outro regime, né? Então é difícil, ok? Você fazer uma colocação dessa. Vamos lá, nos séculos 17, com a população indígena já reduzida devido até à matança, né, a proliferação de doenças, que os europeus tinham doença, mas tinham imunidade. Mas o índio não tinha imunidade nenhuma, porque o corpo dele não reconhecia essas doenças, né? A população já estava reduzida. A principal mão de obra foi de africanos. Então, no momento em que os índios se esconderam mais para o interior do Brasil, no momento em que a população dos indígenas, dos nativos brasileiros, próximo dos vilas, dos lugares onde existia população, diminuiu, então começou-se a apelar para o escravo africano, né? Que foi quem realmente, do século XVII para cá, quem realmente carregou o peso, né, da construção do nosso país. Dando origem, vamos aqui continuar o slide,
dando origem ao lucrativo comércio de escravos entre África e América. E por quê? Porque esse comércio acontecia do continente africano em direção às Américas, tanto a América do Norte, a América Central, quanto a América do Sul, que é a América da qual nós fazemos parte, ok? Então, outro ponto também que eu quero esclarecer aqui, que o africano, ele era escravizado, mas ele era escravizado em segundo plano, porque em primeiro plano ele era escravizado pelo próprio africano, porque quem capturava a maioria dos africanos que eram para ser escravo eram as próprias tribos africanas inimigas. Então, eu não estou aqui justificando a escravidão, que a escravidão foi um absurdo e o racismo ainda pior. Mas é importante a gente deixar claro que existiu uma parceria, né, entre determinadas tribos africanas para escravizar seu próprio povo. Ok? Vamos seguindo aqui. A principal mudança promovida por esse ciclo econômico foi o surgimento dos primeiros núcleos urbanos. O que é núcleo urbano, gente? Imperatriz, núcleo urbano. João Lisboa, núcleo urbano. Buritirana é um núcleo urbano. Ou seja, toda aglomeração onde tem 2, 3, 4, 5 famílias morando já pode ser considerado um núcleo urbano, né? Ok? Principalmente no litoral nordeste, com o surgimento de cidades como Recife e Olinda, ou seja, cidades que foram os primeiros núcleos urbanos do Brasil, né? Primeiro eram vilas, depois se tornaram cidades, e hoje em dia são as grandes capitais que nós temos aí, algumas das grandes capitais que nós temos no Nordeste, Recife, né? E Olinda sendo uma grande cidade também do Pernambuco, mas não é capital, ok? Vamos seguindo aí. Observe os mapas. Gente, vamos dar uma observada. Eu queria que vocês observassem esses mapas, porque depois vocês vão fazer uma atividade em cima dele. Nesse mapa aqui, olha, nós já estamos aí com quase meia hora, em meia hora eu vou encerrar, mas primeiro eu quero explicar. Esse mapa aqui, ele mostra que as nações indígenas que viviam no Brasil, uma estimativa da distribuição delas. Olha aqui, em verde escuro, os tupis, olha. Você vê que os tupis eles estavam desde o litoral do Nordeste até o interior da Amazônia, né? A nação G, que inclusive é as principais nações indígenas do Maranhão, tem origem do G. O gavião é G, os cricatis são G, o canela é G, né? É uma nação indígena muito comum, principalmente aqui no Nordeste, ok? Outra aqui, tucanos, olha, você vê aqui na região aqui de Roraima, né? Aqui do Amazonas, né? Os tucanos. O Charuá, né? É outra nação indígena, né? Você vê aqui mais no sul do Brasil. E em amarelo, outros povos não identificados. E nesse outro mapinha aqui, você tem uma perspectiva de como o europeu via o Brasil, né? O mapa ele é uma representação de como o europeu enxergava nosso povo, né? Ok? Gente, então tá aí, nosso tempo acabou. Queria agradecer a atenção de vocês, a participação de vocês. Tem uma tarefinha aí para vocês, viu, em anexo. Lá na plataforma tem uma atividade. Eu estou dando prazos aí imensos, né, para vocês fazerem. Até porque eu compreendo a dificuldade, eu sei que nem todo mundo tem internet à disposição, nem todo mundo tem um celular bom para assistir essa aula, nem todo mundo tem um notebook, né? Nem todo mundo tem em casa ou na família uma oportunidade, então estou dando prazo aí a perder de vista, né? E aqueles que não têm acesso à internet, os colegas de vocês que não vão poder acessar essa aula, também nós mandamos pacote de atividades para eles fazerem, devolver, a gente corrigir e a gente vai tocando a barca, né? Enquanto não sair a vacina, infelizmente ou felizmente, essa vai ser a nossa rotina. Tá ok? Gente, um grande abraço, até a próxima, um abraço aí para a turmona do 7º ano. Fique com Deus. Tchau, tchau.